Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Programação. Na aula de hoje, a gente vai aprender comandos novos de programação. Vamos estudar a estrutura de repetição. Essas estruturas são muito importantes para os nossos programas. Vocês vão entender agora por quê. Por exemplo, até agora, a gente aprendeu a declarar variáveis, a gente também aprendeu a tomar decisões utilizando condições com if, else. Vamos supor que eu quisesse escrever um programa que pedisse para o usuário um número. Vocês já aprenderam a fazer isso, né? Utilizava um scanf para pegar o que o usuário digitou. Tá, mas e se eu quisesse pegar dois números? Ah, vocês também já viram isso. Eu crio duas variáveis, peço para o usuário digitar e guardo nessas duas variáveis. Só que conforme eu vou aumentando essa quantidade de vezes que eu peço para o usuário, a gente começa a ter um problema, né? Por exemplo, aqui no slide, se eu quisesse escrever um programa que pedisse um número indefinido, quer dizer, indefinidas vezes um número para o usuário. Um exemplo mais clássico disso é, por exemplo, eu quero que o usuário digite números e eu só vou parar o programa quando ele digitar zero. Eu nem preciso fazer nada com esses números, eu nem preciso guardar, né? A gente vai precisar ter uma variável para guardar os números que o usuário pede. Pode inclusive ser uma variável só. E aí eu sempre guardo nessa variável. Então, sempre que ele digitar um novo número, eu perco o valor anterior, né? Aí eu guardo sempre o último número que o usuário digitou. Só que eu quero ficar pedindo várias vezes, até o usuário digitar zero e parar o programa. Ou, se eu quiser pedir infinitas vezes, quero ficar pedindo, como que eu vou fazer um programa desse? Da forma como vocês aprenderam até agora, vocês teriam que ficar copiando e colando o código que pedisse para o usuário digitar um número um monte de vezes. Mas ainda assim não ia ter infinitas vezes. Uma hora você ia cansar de copiar e colar, né? Ou ia ter um limite. Para isso que serve uma estrutura de repetição. A estrutura de repetição, que é o comando que a gente vai aprender, ela serve para ficar repetindo um bloco de código. Lembra o que é um bloco de código, né? Um trecho que está entre chaves. Por exemplo, dentro do if, a gente abre e fecha chaves e pode escrever vários códigos, várias linhas. Esse é um bloco de código, ele está entre as chaves. Então, a gente vai aprender a criar um bloco de código também entre chaves, da mesma forma do if. Só que a gente vai ficar rodando esse bloco várias vezes. Quando ele termina de rodar, ele começa a rodar de novo. E ele pode rodar indefinidas vezes. Ou você pode definir que ele vai rodar 5 vezes, ou 10 vezes, ou ele vai rodar até o usuário digitar o que a gente quer. Aí ele para de rodar. Então, a gente vai aprender isso daí. Existem dois comandos básicos. O mais simples é esse, while. O comando while significa enquanto. É usado dessa forma aqui. Ó. Eu tenho vários comandos antes, vários comandos depois, né? Pode ser qualquer coisa que meu programa está rodando. Aí ele chega na linha que tem while. Então, a forma de escrever aqui o while é bem parecido com a forma de escrever o if. Eu coloco aqui o comando, né? Lembra como que seria o if? O if ficaria assim, ó, if aqui, entre parênteses, condição, abre e fecha chaves, e aqui temos o bloco de código. Se a condição for verdadeira, ele roda o bloco. Se a condição for falsa, ele não roda. Ele vem aqui para o final e continua o programa. E isso foi o que a gente viu com o if. Com o while, é quase a mesma coisa, quase, só vai mudar uma coisinha, o resto é idêntico. Só vai mudar que com o if a gente lia, se a condição for verdadeira, roda isso, e depois continua. Se não, né, ele já pula o if. Com o while, a gente vai ler, enquanto a condição for verdadeira, rode isso. Então, perceba nessa diferença de significado entre se a condição for verdadeira, rode isso. E enquanto a condição for verdadeira, rode isso. Então, com o while, ele vai rodar esse bloco de código
enquanto a condição for verdadeira, né? Então, vamos supor que a condição aqui deu verdadeira. Ele roda o bloco. Aí, quando ele chegar aqui no final, ele volta para o começo e vê de novo se a condição é verdadeira. Se for, ele roda. E ele fica nisso. Ele roda tudo e volta para o começo. Condição verdadeira, roda de novo. Ah, mas quantas vezes ele vai rodar? Não sei. Ele vai rodar enquanto a condição for verdadeira. A partir do momento em que a condição for falsa, ele não roda mais esses comandos. E aí ele continua o programa. Então percebe que esse bloco aqui do while, a gente não sabe quantas vezes ele vai rodar. Inclusive, pode ser que ele não rode nenhuma vez. Por quê? Se chegar nessa linha aqui, pela primeira vez, chegou nessa linha, e é verificado que a condição é falsa, então ele não vai rodar esse bloco e vai continuar o programa. Igual um if. Se a condição for falsa, ele também não roda e continua. Então, esse comando aqui, while, a gente chama de laço, né? Laço de repetição, né? Porque ele cria um laço aqui, um ciclo, que vai ficar rodando nesse ciclo, enquanto a condição for verdadeira. Pode ser que ele não rode nenhuma vez, se de cara a condição for falsa. Pode ser que ele rode uma vez, se a condição for verdadeira uma vez. Aí, depois que ele termina de rodar todos esses comandos, ele testa de novo, a condição é falsa. Ou pode ser que ele rode 2, 3, 4, ou pode ser que ele rode infinitas vezes. Se a condição sempre for verdadeira, ele vai rodar infinitas vezes. Ou seja, o programa nunca vai parar. Você que vai ter que clicar lá no xizinho para fechar o programa. Então, é assim que funciona o laço de repetição while. Vamos fazer umas observações aqui. Uma coisa que você tem que sempre ter cuidado quando escreve um laço de repetição, que é o seguinte: a condição. Você provavelmente vai colocar variáveis nessa condição, vai fazer comparações. Você tem que tomar cuidado para que essa condição não fique sempre verdadeira e fique infinitamente rodando no laço. E geralmente não é isso que a gente quer, que o programa fique infinitamente preso ali naquele laço. A gente quer que ele fique enquanto a tal condição acontecer. Mas se a gente errar na hora de escrever o código ali, ele vai ficar rodando sem parar. Para não acontecer esse erro, o que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que prestar atenção quais são as variáveis usadas na condição. E dentro do laço, em algum momento, eu vou ter que mudar o valor dessa variável. Porque se o valor dessa variável não for alterado dentro do laço, significa que a minha condição nunca vai mudar. E se a condição nunca vai mudar, ou ela vai ser para sempre falsa, ou ela vai ser para sempre verdadeira, né? Se ela for para sempre verdadeira, vai ficar rodando sem parar esse laço e nunca vai sair, nunca vai terminar o programa. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Na variável que foi usada no laço, se o valor dela está sendo modificado dentro do laço. Vamos fazer um exemplo agora, um programinha bem simples para entender como que funciona o laço de repetição. Vamos fazer um programa que realize uma contagem regressiva até zero. Na verdade, esse exemplo aqui já não é o exemplo mais simples possível. Então, eu vou fazer rapidinho aqui o exemplo mais simples possível para vocês. Porque aí fica até mais fácil de vocês visualizarem como que funciona. Então, está aqui o básico, né, do meu programa. Eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir na tela 5 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, e depois eu vou parar. Então, primeiro eu preciso ter uma variável, posso colocar x aqui, x igual a 0 ou x igual a 1. Vou colocar como 1. Eu nem vou pedir para o usuário digitar nada para ficar ainda mais simples. X vale 1. Se eu quiser imprimir na tela, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, na verdade, eu não precisava nem de variável. Se eu só quiser imprimir na tela, ó, eu imprimo assim, ó, 1, aí eu pulo uma linha aqui, né? Aí eu vou copiar e colar isso daqui. Aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Esse programa, o que esse programa faz? Imprime na tela 1, 2, 3, 4, 5.
Deixa eu desabilitar o antivírus aqui. Eu vou rodar o programa. Ó, ele mostrou para mim 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Ah, só que se eu quisesse até o 20, putz, agora já começa a ficar chato. Se eu quisesse até o 1000, ficaria mais chato ainda. Então, em vez de eu ficar repetindo esse código, ó, sempre que vocês virem códigos repetidos, provavelmente tem como você substituir todo esse código repetido por um só e colocar esse código dentro do laço de repetição, porque aí esse código, essa linha aqui, vai ser executada várias vezes. Então, em vez de eu copiar e colar 1000 vezes essa linha, eu escrevo ela uma vez só e coloco ela dentro de um laço de repetição. E se eu quiser, por exemplo, que imprima 1000 vezes, eu coloco uma condição no laço para ele rodar 1000 vezes. Vou fazer um exemplo aqui. Aqui eu vou escrever só olá. Eu quero que esse olá seja impresso 5 vezes na tela. Eu posso escrever desse jeito aqui, ó, int x igual a 1, enquanto x for menor, né, ou igual a 5, eu abro chaves aqui, vou imprimir o olá. Por enquanto, eu não terminei de escrever o programa. Vamos entender o que está acontecendo com esse programa aqui. Criei uma variável x igual a 1. Enquanto x for menor ou igual a 5, x é 1, como se tivesse um 1 aqui. O 1 é menor ou igual a 5? É. Legal. Então, ele vai entrar no meu while. Eu vou imprimir o lá na tela e pulo uma linha. Lembrando que isso daqui é para pular linha. Acabou, não tem mais nada. Então, ele volta aqui para a condição. X é menor ou igual a 5? Quanto que vale x? É 1. Ah, então vai dar verdadeiro. Então, ele vai imprimir o lá e vai pular uma linha. E ele vai ficar nisso, ó. Então, esse laço nunca para. Se a gente rodar o programa, ó, o x está imprimindo lá sem parar. Ó, aqui tem a barrinha, ó, que mostra como que está crescendo o tanto de vezes que ele está imprimindo na tela. Deve ter imprimido milhares de vezes já. Ó. Beleza. Eu tenho que tomar cuidado, então, para alterar o valor da minha variável que está aqui na condição, eu tenho que alterá-la aqui dentro do meu while, porque senão isso sempre vai ser verdadeiro. Ou senão, isso sempre vai ser falso, né? Se eu coloco agora x é 10. 10 é menor ou igual a 5? Não, 10 não é menor, 10 é maior. Então, vai ser falso e ele nunca vai rodar esse olá. Se eu rodar aqui, ó, acabou de rodar o meu programa e ele não imprimiu nada, ó, não tem nada impresso aqui. Então, vamos voltar para o 1. Então, o que eu tenho que fazer? O x, a gente chama, na verdade, essa variável que controla o laço, e ela serve só para isso e para mais nada. Por exemplo, eu não estou usando esse x em outros lugares, em outras contas, etc. Ele só serve para isso, para controlar quantas vezes o meu laço vai rodar. A gente chama essa variável de contador. Então, eu vou até mudar o nome aqui para vocês verem. É o contador. Por quê? Porque ela serve para contar quantas vezes o laço rodou. Então, por exemplo, ó, eu quero que o contador comece em 1 e o contador vai aumentando o valor de 1 em 1 até chegar no 5. Porque aí depois que ele chegar no 6, ele para. Então, eu posso escrever assim, ó, contador é igual a contador mais 1. Então, o que eu fiz aqui? Eu alterei o valor da variável contador, que vale o quê? O valor que ela já era, mais 1. Então, vamos tentar rodar manualmente aqui, né? Sem eu clicar aqui no botão. Vamos ver o que está acontecendo, porque vocês têm que entender o que está acontecendo. Contador vale 1. Enquanto contador menor ou igual a 5, então contador vale 1. Isso daqui, verdadeiro. Entrou no laço. Contador é igual a contador mais 1. Espera aí, contador vale 1. 1 mais 1 é 2. Então, agora o meu contador vale 2.
Beleza? O contador vale 2. Eu vou até escrever aqui embaixo, ó, só para guardar. O contador vale 2. Imprimi Olá na tela. Acabou, não tem mais nada dentro desse bloco aqui de código. Então, vamos de novo para a primeira linha aqui. Contador valendo 2. 2 é menor ou igual a 5? É. Tá, então eu vou rodar de novo. Foi verdadeiro. Contador, quanto que vai valer agora? 2 mais 1. Então, agora o contador vale 3. Imprimi Olá de novo na tela. Essa é a segunda vez que eu estou imprimindo Olá na tela. Vou escrever aqui, ó. Já imprimi 2 vezes Olá. E aqui é quanto que vale o contador. O contador está valendo 2. Agora já está valendo 3, né? Porque agora eu acabei de passar por aqui, né? E fiz 2 mais 1, 3. Agora o contador está valendo 3. Imprimi 2 vezes Olá na tela. Eu volto para essa linha. Agora meu contador vale 3. 3 é menor ou igual a 5? É. Aqui o contador vale 4. Vamos atualizar aqui. E aqui embaixo eu imprimi de novo Olá na tela. Então, eu imprimi 3 vezes Olá na tela. Aí eu volto aqui para a primeira linha. Agora com o contador valendo 4. Ainda assim vai ser verdadeira. Contador agora vale 5 e eu vou imprimir já pela quarta vez o Olá. Agora eu volto para a condição. Condição 5. Apertei alguma coisa aqui. 5 é menor ou igual a 5? É, 5 é menor ou igual a 5. Porque é menor ou igual. 5 é igual a 5. Agora o contador vale 6 e ele imprimiu 5 vezes lá na tela. Voltamos para a condição. 6 é menor ou igual a 5? Não. Não é nem menor nem igual, é maior. Então, ele não vai rodar mais dentro aqui do while. Vem para a linha 9 e acabou o programa. Então, ele teria que imprimir 5 vezes na tela e no final o contador sai valendo 6. Vamos ver se isso daqui está certo? Eu vou comentar com 2 barrinhas, comenta. Então, o computador ignora tudo que está escrito aqui. Vamos rodar para ver. Ó, foi impresso 5 vezes na tela. Então, deu certo. E se eu quiser saber quanto que vale o contador aqui fora, ó, então depois que ele terminou de rodar todo o while, eu vou imprimir, só para ter certeza, o valor do contador. Então, aqui eu só estou imprimindo o valor do contador. Então, ó, o contador vale 6. Então, tá certo. Aquele passo a passo que vocês fizeram, é importante que vocês saibam fazer isso de cabeça. Ou fazer uma tabelinha num papel e ir colocando na tabelinha todos os valores, que nem foi ensinado na aula de teste de mesa. Tá. Esse jeito aqui, que começa em 1, menor ou igual a 5, não é o jeito que os programadores costumam fazer, mas vocês podem fazer desse jeito se acharem mais fácil. O que os programadores costumam fazer é sempre começar as coisas em 0. Só que como eu comecei em 0, se eu deixar a condição igualzinha tá aqui, ele vai imprimir, na verdade, 6 vezes e não 5. E o contador vai sair valendo 6 mesmo, porque aqui, ó, 6 menor ou igual a 5, não, ele sai. Mas eu não quero imprimir 6 vezes, eu quero imprimir 5. Então, aí a gente tira esse igual daqui. É assim que os programadores costumam usar o contador. Por quê? Porque a gente sempre começa as coisas no 0. É bom que vocês se acostumem com isso, porque mais para frente na disciplina vocês vão precisar disso. Mas quem acha que é melhor começar em 1 e deixar menor ou igual a 5, pode usar também, vai funcionar. Mas já se acostumem com isso daqui, porque lá na frente a gente vai ter que fazer desse jeito aqui, ó, começando em 0. Se eu começar em 0, o contador geralmente a gente sempre começa em 0. E aí a gente coloca menor e quantas vezes a gente quer que rode? 5. Isso daqui vai rodar 5 vezes. E o contador vai sair daqui valendo 5 agora. Porque o contador vai rodar para 0, 1, 2, 3, 4. Até o 4, essa condição vai ser verdadeira. 4 é menor que 5. Quando chegar em 5, não vai ser verdadeiro, porque 5 não é menor que 5. Então, vai sair daqui o contador valendo 5. E vai ter impresso 5 vezes Olá na tela.
Então, vai sair com o contador valendo 5 e vai ter impresso 5 vezes Olá na tela. Então, se eu rodar aqui, ó, imprimiu 5 vezes Olá. Então, essa é a forma que os programadores geralmente usam o contador. Se eu pegar e, em vez de aumentar aqui o valor do contador, aumentar depois do Olá, vocês acham que vai fazer alguma diferença? Primeiro eu imprimo, depois eu mudo o valor do contador. Pausa o vídeo aí e pense se vai fazer alguma diferença. Bom, pausaram aí? Vamos ver então. Será que vai fazer alguma diferença? Nesse caso aqui, não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? Porque essa variável aqui, contador, não é utilizada em nenhum lugar dentro desse bloco. Nenhum lugar. Ela é utilizada onde? Aqui, na condição. E eu só vou olhar a condição depois de rodar tudo que tem aqui dentro. Então, não faz diferença se eu rodo isso daqui antes ou depois. Porque só depois de terminar tudo que está dentro desse bloco é que eu vou usar essa variável. Então, não vai ter diferença nenhuma eu incrementar, a gente chama incrementar o valor da variável antes ou depois. Se eu rodar, ó, continua imprimindo 5 vezes, não mudou nada. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, em vez de imprimir um texto fixo Olá na tela, eu posso imprimir o valor da variável contador. Então, em vez de Olá, ó, eu vou colocar a porcentagem D aqui, pulo uma linha, né? E aqui contador. Então, eu vou imprimir o valor da variável contador. O que vai ser impresso na tela dessa vez? Vai ser impresso 0, depois o contador vai valer 1. Vai ser impresso 1, contador vale 2. 2, 3, 3, 4, 4. Contador vale 5, vem para a condição, 5 não é menor que 5, ele sai. Então, ele não imprimiu o 5. Então, foi impresso 0, 1, 2, 3, 4. Vamos rodar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Nesse caso, eu estou usando a variável contador aqui dentro do laço. Então, faz diferença se eu somo antes ou depois. Ó, vou somar antes. O que vai acontecer agora? O contador vale 0. Entrou no laço. Agora, o contador vale 1 e ele já imprime 1. Depois, o contador vale 2, imprime 2. Contador vale 3, imprime 3. Contador vale 4, imprime 4. Contador vale 5, imprime 5. E depois que ele imprime 5, ele vem aqui para a condição, dá falso e ele sai. Então, percebe que nessa segunda situação, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Antes, ele imprimia 0, 1, 2, 3, 4. Agora, ele está imprimindo 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu rodar, 1, 2, 3, 4, 5. O laço de repetição sempre vai rodar 5 vezes, mas dependendo de se eu somo antes ou depois de mostrar o valor da variável, me mostra valores diferentes. Agora que vocês já entenderam um pouco como funciona o laço de repetição, vamos voltar para esse exemplo aqui. A gente vai fazer uma contagem regressiva. Então, eu fiz, né, nesse caso aqui, progressiva, no exemplo, e agora vamos fazer regressiva. Ele tem que ir diminuindo o número até chegar em 0. Então, tem que fazer uma contagem até o 0. Então, eu quero que você imprima o 0 também. E ele vai começar de onde? Ah, o usuário tem que escolher de onde que ele vai começar. Vamos fazer esse exemplo aos poucos. Primeiro, sem o usuário decidir de onde vai começar. Então, eu vou começar do 3. Eu vou começar do 3, então tem que imprimir na tela 3, 2, 1, 0. Isso tem que imprimir na tela. Qual que vai ser a condição? Eu tenho que rodar enquanto o meu contador for qual valor? Bom, eu tenho que rodar 3, 2, 1, 0. Se começasse em 10, eu teria que rodar 10, 9, 8 e vai diminuindo, diminuindo até 0. Então, e não posso diminuir mais que 0. Não posso depois chegar a menos 1, menos 2, menos 3.
Então, meu contador, eu posso escrever assim, maior ou igual a zero, ou maior que menos 1. Aqui tanto faz. Aqui fica mais fácil para entender assim, ó. Enquanto o contador for maior ou igual a zero. Porque agora eu estou diminuindo, né? Então, enquanto ele for maior. Se eu estivesse aumentando, que nem eu fiz antes, né? 1, 2, 3, 4, a minha condição teria que ser enquanto ele fosse menor. Porque é 5, 6, 7, até que chega uma hora que ele não é menor. Aqui, então, eu inverti. 3, 2, 1, 0. Então, ele tem que sempre ser maior. Dessa vez, o contador vai fazer o quê? O contador vai ter que ser menos 1. Por quê? Porque é 3, depois 2, depois 1, depois 0. Percebe que o jeito de usar o laço repetição não é um jeito que vocês estão acostumados a raciocinar, a resolver problemas. No começo vocês vão achar muito difícil usar um laço de repetição. Por quê? Porque é como se a gente pegasse um problema e quebrasse em muitas partes pequenininhas. E cada vez que ele roda isso que está aqui dentro do laço de repetição, seria como se nós tivéssemos resolvido um pedacinho do problema. Só que a gente vai ter que rodar várias vezes para conseguir resolver o problema inteiro. Que o problema inteiro é fazer a contagem regressiva. Então, essa forma de quebrar o problema nesses pedacinhos não é a forma que a maioria das pessoas pensam. Pode ser que tenha aí alguns alunos que já são acostumados a pensar desse jeito e que não vai ter tanta dificuldade. Só que eu acho que a maioria dos alunos vai ter muita dificuldade. Mas isso é treino, até se acostumar a pensar desse jeito para conseguir usar o laço de repetição. Nós ainda não acabamos, por quê? O contador começa em 3. 3 é maior que 0, beleza. Contador vale 2. Imprimir 2 na tela. Opa, tem um problema aí. Porque a minha contagem regressiva eu queria que começasse em 3. Eu queria que imprimisse assim, 3, 2, 1, 0. E eu já perdi o 3. Ele já está imprimindo 2. Se eu rodar isso daqui, ó, começou do 2, ó, e já está até ruim aqui, ó. Então a gente tem que mudar. A gente tem que mudar para esse contador vir depois. Por quê? Porque agora vale 3, 3 é maior que 0, imprimiu 3, agora o contador vale 2. Imprimiu 2, agora o contador vale 1. Imprimiu 1, agora o contador vale 0. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui para conferir. 0 é maior ou igual a 0? É. Ah, então legal, vai imprimir o 0. Agora o contador vale menos 1. Menos 1 é maior ou igual a 0? Não. Ah, então ele vai sair. Então agora o meu programa está certo. Ó. 3, 2, 1, 0. Antes ele tinha impresso menos 1, né? Aí você pode pensar assim, putz, mas por que ele imprimiu menos 1? Ó, vou voltar ao que era. Era assim. Por que ele imprimiu menos 1 se a minha condição tá que tem que ser maior ou igual a 0? E menos 1 não é maior ou igual a 0. Então essa condição vai dar falso. Você tem razão. Só que vamos fazer linha por linha para entender o que está acontecendo. Ó. Linha por linha. Aqui vale 3. 3. Agora o contador vale 2. Imprimiu 2. Agora o contador vale 1. Imprimiu 1. Agora o contador vale 0. Imprimiu 0. Opa, peraí. 0 é maior ou igual a 0? É. Então, ele vai entrar de novo aqui. Contador vale menos 1. Imprimiu menos 1. Aí ele volta para a condição. Menos 1 é maior ou igual a 0? Não. Aí, então, ele para. Então, percebe que por isso que tinha dado errado. Por isso que tinha mostrado ó, menos 1. Aqui dentro do while, nesse bloco de código aqui, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso falar assim, o contador vai ser igual a menos 99. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que o contador é 3, 3 é maior ou igual a 0, contador é menos 99, imprimir menos 99, ele volta para a condição, menos 99 não vai ser maior ou igual a 0 e acabou o programa. Então, se eu rodar isso daqui, ó, eu imprimi menos 99. Mesma condição, vamos dizer assim, não deixando. É porque essa condição é verificada só quando é rodada a linha 5. Passou aqui da linha 5, eu faço o que eu quiser.
com essa variável. E ele só vai verificar de novo quando terminar de rodar tudo e voltar para a linha 5. Então, não é porque eu tenho essa condição aqui, ó, que ele não vai imprimir, ó, um valor negativo. Então, você tem que sempre entender, a gente chama isso de fluxo de execução, que é entender que o programa roda linha por linha e que depois, por exemplo, dessa linha 7, ele volta para 5. E aí roda, roda, depois ele volta para 5. Então, você tem que entender exatamente o fluxo, qual linha roda, a ordem que as linhas estão rodando, para entender o que o programa está fazendo. Então, a resposta era essa daqui, né? Uma contagem regressiva começando de 3. Se eu começar de 5 ó, e rodar, vai funcionar. Ó, 5 até 0. Só que o nosso exemplo lá era com o usuário digitando um valor. Bom, para o usuário digitar um valor, a gente já viu como fazer, né? Eu vou tirar esse valor daqui, mas eu podia deixar qualquer valor, não ia mudar nada. O valor ia ser perdido porque o usuário vai digitar um novo valor. Digite um valor. Aí eu uso o scanf, o e-contador. Pronto. Aqui, então, o usuário que vai digitar o valor. E depois que o usuário digitar o valor, ele vai vir aqui, né, para a linha 8, e vai fazer aquilo que a gente já viu, que é a contagem regressiva. Isso daqui é a contagem regressiva. Começando de qual valor? Do que o usuário digitar. Então, aqui, ó, digite um valor. Vou digitar o valor 6. Está aqui a contagem regressiva. Ó. 6, 4, 3, 2, 1, 0. Então, esse daqui era o nosso exemplo. Vou voltar aqui. Ó, esse daqui é o exemplo. No exemplo, eu só mudei o nome, né, da variável para número, mas é exatamente idêntico o exemplo. Eu vou mostrar aqui também mais uma coisa. Essa conta que eu fiz, que eu diminuí o valor de contador, a gente poderia escrever de várias formas. Eu vou mostrar as outras formas. Essa daqui é a mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Contador é igual ao valor de contador menos 1. Não se confundam aqui. O programa, ele resolve o que está do lado direito do igual, da atribuição. Então, ele vai resolver toda essa conta aqui, vai pegar o valor atual de contador, vai resolver toda essa conta e vai pegar o valor final e vai guardar nessa variável. É isso que ele está fazendo. Eu poderia escrever de outra forma. Eu poderia escrever assim também, ó. Contador menos igual a 1. O que isso significa? Significa que quando eu faço menos igual, significa que ele vai resolver a conta do lado direito, né? Então, primeiro ele resolve o lado direito aqui. Poderia ter uma conta, poderia ter várias variáveis, beleza. Ele vai resolver e no final vai ter um valor. Nesse caso é o valor 1. Ele vai pegar o valor 1 e vai subtrair do que já tem lá. Então, por isso que colocar menos igual a 1 é a mesma coisa que escrever contador menos 1. Porque é o valor que já tinha nele, subtrai 1. Então, eu posso escrever desse jeito aqui, que é um jeito mais curto. Eu posso escrever mais igual a 1. Então, o valor que tiver aqui vai ser adicionado ao que já tem na variável. Se eu colocar só igual a 1, ele perde o que tinha na variável e guarda o valor 1 na variável. Aqui, ele adiciona 1 ao que já tinha. Posso fazer assim também, dividir, posso fazer assim, vezes também, que aí ele faz vezes o que já tinha, dividido o que já tinha. Mas, geralmente, ninguém faz vezes nem dividir, porque senão começa a ficar complicado. O que todo mundo faz, ou é mais ou é menos. Mas vocês não precisam fazer. E tem ainda um outro jeito, ainda menor ainda, que foi inventado para quando eu quero adicionar 1 ou subtrair 1. Esse jeito foi inventado por quê? Porque essa operação de mais 1 e menos 1 é uma operação muito comum na computação. A gente sempre usa essa operação quando usa um laço de repetição. É muito raro não precisar ou somar 1 ou subtrair 1 no laço de repetição. É só em casos muito, muito, muito específicos. Tirando esses casos muito, muito específicos, a gente sempre vai fazer isso. Vai somar 1 ou subtrair 1. Geralmente somar. Então, já foi criada uma sintaxe
específica para isso, para facilitar a vida, que é assim, ó. O nome da variável mais. Ou mais o nome da variável. O que isso significa? Significa, pegue o valor que tinha na variável e some 1. Ou menos. Pegue o valor que tinha na variável e subtraia 1. Então, se eu escrever menos, é a mesma coisa que escrever igual, contador, menos 1. Opa, tem que comprar ração para minha gata, senão ela vai morrer de fome. Então, uma forma bem mais curta, né? Ó, contador igual a contador menos 1. Eu posso escrever contador menos. Então, subtrai 1. Tem uma diferença entre você colocar o menos antes ou depois. Mas, quem quiser saber essa diferença, pesquise no Google. Vocês não precisam saber a diferença, vocês podem usar assim, colocar sempre depois, fica mais bonito. Ou, se vocês acharem isso muito esquisito, colocar igual a contador menos 1. Vai dar na mesma. Ó, vou deixar aqui com o menos e vou rodar. Digite um valor, 5. Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Se eu colocasse mais, ó, o laço não ia parar nunca, mas 5. Ó, tá somando de 1 em 1. Então tá rodando aqui, ele não vai parar nunca, né? Porque ele só ia parar se fosse menor que 0 e eu só estou somando. Então pronto, essa daí é mais uma forma de você escrever isso daqui. É bom que saibam, porque pode ser que em algum dia vocês vejam isso, e conforme vocês vão se familiarizando com a programação, vocês vão acostumar a usar uma forma que escreve menos. Os alunos até gostam disso, porque escreve menos, só escreve mais ou menos. Beleza, essa foi então a explicação do while. Então na próxima aula eu vou resolver esses exercícios, não tem esses, e mais esses daqui, 5 exercícios que eu vou resolver com vocês. Tentem fazer sozinho e aí na próxima aula eu resolvo junto. Então até mais.